Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 1. Esse é um dos textos da Bíblia que eu particularmente tenho um olhar muito especial para esses 3 primeiros versículos. Lucas, o autor do livro de Atos e também o autor do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele não foi um apóstolo, mas foi um discípulo de Cristo. Ele era um médico, né? E alguns historiadores acham que ele era mantido por Teófilo, e ele procurou e viajou com Paulo, fez viagens com Paulo, foi também discípulo de Paulo, não é? De Cristo, óbvio, e de Paulo, e narrou todas as histórias, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e também a vida de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa daquilo que o Espírito Santo fez através, não é? Ou que os apóstolos fizeram através da ação e do mover do Espírito de Deus. Então, esse texto é um texto muito especial. Eu particularmente gosto demais desses primeiros textos, porque ele fala de algo que muitas vezes a gente tem dificuldade para compreender. Vamos lá então? Em meu primeiro livro, caro Teófilo, e ele está falando do Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer, começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, o que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como o viste subir. Põe a sua mão na tua cabeça e uma outra mão no seu ventre. Fale comigo assim: Senhor meu Deus, abre, Senhor, a minha mente, sensibilize, Senhor, o meu espírito para receber a tua palavra, a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? O versículo 1 e 2 de Atos 1 diz: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi tudo a respeito, ou melhor, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos e que havia escolhido. Todo filho de Deus
aqueles que fazem parte da Igreja Universal Invisível, todos eles, e muitos deles estão na igreja visível local, têm um chamado. Mas para alguns, isso passa meio que despercebido. Parece que não se atentam muito para isso. É lamentável quando a gente para pensar isso, porque o que passa despercebido, esse chamado, na verdade tem a ver com a sua vida de fé. E quando uma pessoa não percebe o seu chamado, ou não compreende, ou não tem consciência do seu chamado no reino, ele não encontra sentido e não encontra propósito para a sua vida de fé. Porque o que dá sentido para a nossa vida de fé, na verdade, e propósito, é compreender, é entender o que nós somos e o chamado que nós recebemos para quando escolhemos ou quando fomos escolhidos a participar desse reino. Nem todo crente em Deus é amigo de Jesus Cristo. E isso é Ele quem fala. Lá em João 15,14, ele diz: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se vocês praticarem o que eu mando vocês fazerem. E aqui a palavra não é o que eu peço para vocês fazerem. Aqui é um imperativo, que eu mando vocês fazerem. Existe uma ordem dada a todo aquele que é filho, crente no Senhor Jesus Cristo, não é? Filho de Deus. Foi dado a ele e é dado a ele uma ordem. Ele recebe um chamado e é dado a ele algo para ser feito. Também o Senhor diz lá em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele concederá a vocês. Ele está dizendo mais uma vez, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei e enviei vocês para que vocês vão e deem fruto. Né? E esse fruto, ele deve permanecer. Então não é só eu frutificar, mas fazer com que esse fruto frutifique. E como que eu faço esse fruto frutificar? Quando eu pego esse fruto e capacito ele para se tornar uma árvore e que vai gerar frutos também. Como igreja de Cristo que somos na terra, nós não podemos esquecer isso sob hipótese nenhuma. Não é? Somos feitos, de fato, nova criatura e recebemos um chamado. E devemos nos manter nele dia e noite. E para isso nós precisamos nos esforçar. É uma luta diária, não é? E esse esforço deve ser sempre feito na dependência do Espírito Santo. Para quê? Para que nós estejamos sempre vivos e ativados, prontos para fazer. Isso quer dizer que, para eu me manter ativado, eu preciso olhar para a palavra de Deus e descobrir qual é o meu papel nesse chamado. Qual é o meu papel nesse propósito e nesse plano de Deus, como igreja, como crente no Senhor Jesus, como crente em Deus Pai, no Deus vivo e único. Nós não podemos simplesmente passar por este mundo confessando que Jesus Cristo é o Senhor. E esse conceito de Senhor, não é? Não basta somente eu confessá-lo como meu Senhor e Salvador, ou entregar minha vida a Ele e dizer, tu és o meu Senhor. A ideia de Senhor é a ideia de propriedade. Ele é o meu Senhor porque Ele é o meu proprietário, Ele é o meu dono.
E ao mesmo tempo em que Ele é o meu Senhor, eu também sou servo dEle. E servo faz o que o seu Senhor pede, obedece aquilo que o seu Senhor manda. Por isso que Paulo disse, eu sou escravo do Senhor. A ideia de escravo, escravo não escolhe, escravo não diz o que ele vai fazer ou não quando o seu Senhor determina, mas ele obedece, simplesmente obedece o que o Senhor manda. Mas o nosso conceito, de uma igreja extremamente livre, nos leva exatamente a entender que pelo fato de eu adorá-lo, de eu servi-lo, de eu estar com ele, eu tenho uma liberdade extrema de fazer o que eu quero e de fazer o que eu não e de não fazer o que eu não quero. Eu escolho o que eu tenho que fazer. Na verdade, nós não escolhemos. Nós precisamos olhar para essa palavra com um outro olhar. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso como igreja, e isso tem nos tirado do foco do que de fato é o propósito de uma vida com Deus. Não é? A gente tem caído num perigo de religiosidade mesmo. Eu falei hoje pela manhã que durante muito tempo o papel de Satanás foi tentar convencer o mundo de que Deus não existe. E ele trabalhou muito. Levantou escolas, levantou muitos discípulos dele, as séculas dele, para tentar provar que Deus não existe. E ele percebeu que isso não deu certo. Então hoje, ele trabalha de uma outra forma. Hoje o papel do inferno é convencer você e eu de que Deus não é tudo isso que nós falamos, que nós ensinamos, que nós pregamos, ou que a Bíblia, melhor dizendo, diz. Deus não vai cumprir tudo isso, Deus não vai fazer tudo isso, Deus não tem todo esse poder. Ele nos leva a desacreditar e com isso tirar, não é, a nossa suficiência em Deus e a nossa dependência em Deus. E faz com que o mundo fique egocêntrico, com que o homem se volte para ele, se torne alguém antropocêntrico, ou seja, o homem se volta para o próprio homem, julgando ser ele o seu próprio Deus e ser ele o seu próprio, tendo em si mesmo a sua própria capacidade e não dependendo tanto de Deus. Isso é uma mentira, mas é isso que a gente ouve. E a igreja tem entrado nessa, que o mundo chama hoje aí de vibe, né? Tem entrado por esse caminho e tem caminhado dessa forma ao ponto de não levar o seu chamado tão a sério. A igreja, ela precisa ser ativada. A igreja, ela precisa compreender, nós somos o exército de Deus, a nação de Deus na terra, e o nosso papel é expandir o reino de Deus, é tornar conhecido o reino do Senhor e viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Nós não estamos aqui simplesmente porque Deus não tinha um plano B para nós. Então Ele nos salvou e nos deixou aqui cumprindo simplesmente um tempo até que Ele volte. Não. Ele tem deixado a mim e a você aqui, porque Ele tem um propósito com a igreja. E nós temos algo a fazer. Nós precisamos disso. E como que nós podemos cumprir isso? Como que uma igreja vive e ativada, não é? Gerada por Jesus Cristo, pode viver dessa forma? Primeiro, ela precisa ser consciente de que ela não é deste mundo. Sabe, amados, há uma coisa que a gente vem com o passar do tempo, cada vez mais o cristão acha que ele é deste mundo. E eu vou dizer para você com toda a convicção do meu ser, você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você tem um reino, você tem uma pátria. Você não é desta pátria. Como brasileiro, eu luto pelo meu país. Mas o meu reino maior é o reino dos céus. Eu não sou daqui, você não é daqui, nós não somos daqui, nós estamos cumprindo um propósito.
Diferente de alguém que viaja como um turista e sai do seu país e vai viajar, vai passear e fica lá e curte, olha as belezas e volta de lá maravilhado, mas ele sabe que ele tem que voltar porque ele não é de lá. Ele não é de lá. Ou aquela pessoa que ele vai trabalhar naquele país, a empresa o leva para lá e vai deixar ele lá 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ele fica lá e ele trabalha, mas ele sabe que ele não é de lá. Ele sabe, ele tem essa convicção que ele não é de lá. Por que eu estou falando isso? Porque essa convicção parece que Satanás tenta roubar do nosso coração todos os dias, nos levando a acreditar que nós somos daqui, mas nós não somos daqui. Por isso, a gente precisa ter essa consciência, para que nós nos mantenhamos ativados e vivos dentro do propósito de Deus. Todos os dias eu preciso acordar pensando, eu não sou daqui. Eu estou aqui para cumprir um mandado, para cumprir um chamado, para cumprir uma ordem que o meu Senhor me deu. Quando Ele me resgatou, Ele me criou e me gerou uma nova criatura, Ele me deixou aqui. Quando o Senhor salvou Paulo, Ele disse, eu vou mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele não estava falando da dor que Paulo iria sentir, mas do papel que Paulo tinha que fazer. Do que ele tinha que cumprir no seu dia a dia como igreja do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 18 e 19, lemos o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo odeia vocês. O mundo tem ódio de vocês. A gente tenta fazer aliança com um mundo que nos odeia. Tenta ser semelhante a um mundo que tem ódio mortal de nós. Imagine uma pessoa que te odeia, que é declarado que te odeia, ele fala para todo mundo que ele te odeia, e um dia você chega na casa dele e fala assim, cara, eu sei que você vai continuar me odiando, mas eu quero fazer uma aliança com você, você faria isso? Com certeza não. Nós precisamos ter consciência de que nós não somos amados por esse mundo, que o príncipe deste mundo tem ranço de nós, que se ele pudesse, ele nos exterminava como raça de Jesus Cristo na terra, como adoradores do Senhor, porque nós atrapalhamos o projeto dele, nós resgatamos vida. Nós precisamos ter consciência para não fazer pactos, para não fazer aliança com o príncipe deste mundo. Nós precisamos ter no nosso coração de que nós não somos daqui. Precisamos usar desse mundo como se daqui não fôssemos, porque não somos, e ter essa consciência. A igreja não está no mundo para fazer parte do mundo, e mundo aqui é sistema, mas para dar ao mundo a possibilidade de ser salvo, como nós fomos pelo Senhor Jesus. Uma igreja viva e uma igreja ativada pelo Espírito de Deus, ela se mantém exatamente dessa forma. Atos capítulo 1, quando Lucas escreve a Teófilo, diz, eu estou narrando, eu estou escrevendo sobre tudo aquilo que Jesus começou a fazer e depois ensinar. Jesus veio fazer algo e ensinar algo. Ele veio dar a sua vida por nós, para que nós também demos a nossa vida por Ele, cumprindo o propósito dEle. Jesus foi absolutamente pedagógico nos anos em que Ele ficou aqui. Ele foi um pai gogoso, um professor, um mestre, nos ensinando o que fazer e o que ensinar. Jesus disse, aquilo que eu falo e faço, não falo e faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fala e faz através de mim. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Porque ele não se apegava às coisas desse mundo, mas se apegava às vidas. Jesus ele era tão focado naquilo que ele fazia, que um dia uns chamados santos vieram conversar com ele, tentar indagá-lo. Ele disse, em outras palavras, na minha versão aqui: cara, eu não vim buscar vocês. Vocês são perfeitos. Eu não vim buscar doente. Eu não vou perder meu tempo debatendo com vocês, não. Eu não vim aqui por causa de vocês. Eu vim aqui por causa dos doentes. Eu vim aqui por causa daqueles que querem, daqueles que precisam, daqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Se você não precisa, tudo bem, segue em frente, segue a sua vida. Eu não vim aqui por sua causa. Eu vim aqui por causa daqueles que desejam ser salvos, que desejam uma esperança de vida eterna. A conversa de Jesus com as pessoas que não queriam nada com ele era simplesmente o seguinte: olha, eu também não vou perder meu tempo com você. Não adianta você querer debater. Hoje a igreja se debate e debate com todo mundo. Por quê? Porque ela não tem consciência de que ela não é deste mundo. O conceito do mundo não vai ser mudado. Não vai ser mudado. Uma igreja viva e ativada, ela precisa ser consciente de que ela não é deste mundo. Eu não sou daqui. Você não é daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. As nossas raízes não estão aqui. Estão no céu. O meu nome no cartório, o meu nome no CPF e o meu número, pouco importa o meu cadastro no sistema dos homens. Porque vai chegar um dia em que eu vou ouvir o Senhor chamar o meu nome. O nome importante, o cadastro importante é no céu. É de lá. Quem está me entendendo? Uma igreja viva e ativada, ela ama o Senhor Deus e vive na obediência à sua palavra. O amor a Deus não pode ser demonstrado simplesmente com uma declaração vazia de amor. O Senhor disse: o mundo odeia vocês, porque o mundo odiou a mim. E todos aqueles que me amarem vão ser odiados. Essa semana eu até tenho no meu WhatsApp, porque eu mandei para mim para olhar depois. 3 religiões mundiais se uniram. Estão se unindo para criar a religião universal. 3 religiões. A muçulmana, a cristã, né? Representada pela Igreja Católica, e a judaica. As 3 se reuniram e eles estão criando um grande templo, que é o templo universal de uma religião única. Então ali todos eles vão poder entrar, adorar o seu Deus. É a unificação para que haja uma vivência pacífica entre as religiões, cada um com as suas razões, cada um com a sua fé. Mas foi colocado um único objetivo, ou melhor, um único empecilho foi colocado para a igreja cristã. Um único empecilho. Ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela só não pode colocar a cruz que representa Cristo. Todas as religiões vão estar lá. Vai poder colocar a estrela de Davi, vai poder colocar lá o símbolo de Maomé, mas o símbolo da cruz não pode ter lá. Por quê? Porque o grande problema do mundo nunca foi o cristão, sempre foi Jesus. O grande problema de Satanás nunca foi eu e você, sempre foi Jesus. Porque ele e Jesus eram conhecidos como estrela da manhã. E quando ele caiu, ele perdeu a sua posição. E agora ele quer destruir tudo aquilo que Deus ama, que Jesus ama. E ele não quer que o nome de Jesus seja conhecido. Mesmo ele sabendo que não vai vencê-lo, ele insiste em dizer isso. A igreja que ama o Senhor, ela vive em obediência a Deus e a sua palavra. Porque foi isso que Jesus fez. João 14,
versículo 15, 23 e 24, lemos o seguinte: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você dizer que você me ama, se você não obedece à minha palavra. Uma igreja, um povo que tem consciência de que ele não é dessa terra, de que ele é odiado pelo mundo, ele precisa também ter consciência de que amar o Senhor não é simplesmente dizer Senhor eu te amo, mas é fazer aquilo que ele está pedindo, é amar como ele quer que eu e você amemos, é fazer aquilo que ele nos mandou. Ele diz: se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra, e se vocês obedecerem a minha palavra, eu e meu Pai vamos amá-los, e vamos vir até vocês, e vamos fazer de vocês o nosso lar, a nossa habitação. Mas aquele que não me ama, não tem compromisso com a minha palavra. Este povo, Isaías já falava isso, me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma igreja viva, uma igreja ativada, ela sabe que o papel dela é amar a Deus, mas esse papel de amar ao Senhor não é dizer para Ele que você o ama, mas fazer o que Ele te pediu para fazer. Andar em conformidade com o que Ele quer que nós, ou como Ele quer que nós andemos. Viver como Ele quer que nós vivamos. Nós precisamos amar dentro da nossa casa, amar dentro do nosso trabalho. E amar não é eu concordar com o que a pessoa faz. Amar não é eu poder dizer para ela que eu não concordo com o que ela está fazendo, se o que ela está fazendo é errado. Amar não significa ser conivente com o erro de ninguém. Amar não significa tolerar o erro de alguém. Amar não significa concordar com o sistema quando esse sistema está errado. Amar não significa isso. Amar significa dizer para a pessoa com amor que ela está errado, está agindo errado, que isso vai trazer consequências para ela. Aí sim eu estou amando. Quando eu, com sinceridade e em amor, declaro a ela que o que ela está vivendo, que a escolha que ela está fazendo, que o caminho que ela está tomando é um caminho de morte, é um caminho que vai afastá-la de Deus, é um caminho que vai trazer consequências terríveis para a vida dela. Isso é amar. Há muitos cristãos que nós precisamos dizer para ele com amor, porque ele crê em Deus, mas ele não exerce fé no Senhor. Eu já falei isso para você um monte de vezes. Crer em Deus não muda a vida de ninguém. Acreditar que Deus existe não muda a vida de ninguém. Aliás, Tiago disse isso, né? Crê em Deus? O diabo também crê, teme e treme. Mas exercer fé na promessa que Ele nos fez, exercer fé nele e andar em conformidade com essa fé. O Senhor não disse: o meu justo andará de crença em crença. Ele diz: o meu justo anda de fé em fé. E se ele retroceder, nele não se compraz, não se alegra a minha alma. É a fé em Deus, é a fé na promessa que Ele fez, é a fé na palavra dEle, que faz com que eu, de fato, amados, viva o que Ele tem para mim. Nós precisamos tomar posse disso. Amar o Senhor é uma característica da igreja. A igreja de Cristo tem em si a característica de amar. É sua natureza, é sua essência, conhecida não por declarações vazias de amor, mas pela vida de obediência ao seu Como
como que eu carrego isso no meu espírito? Como que eu posso carregar isso no meu coração? Obedecer a palavra de Deus. Sabe, às vezes nós como pastores conversamos com muitas pessoas. E é interessante porque a gente vê pessoas que são cristãos há 15, 20 anos, 30 anos, como no meu caso, 40 e tantos anos. Nossa. E às vezes você vai conversar com ele e fala assim: não, eu não consigo perdoar. E aí eu pergunto: quantos anos você tem de vida cristã? Ah, eu já tenho 15 anos, mas eu não consigo perdoar. Aí eu não consigo dominar a minha ira. Quantos anos você é crente? Ah, eu sou cristão há 20 anos. Ah, eu tenho um problema sério no meu caráter. Quantos anos você é cristão? Ah, eu sou cristão há 30 anos. Você não morreu ainda. Você não ama Deus. Porque quem ama se molda ao caráter do seu Deus. Qual é o caráter de Deus? É um caráter santo, então eu vou procurar viver a vida de santidade. Deus é justo, eu vou procurar viver na justiça de Deus. Não que eu não erre, que eu não fale, mas eu não posso viver num trilho, sabe, de ódio, de ressentimento, de mágoa, porque eu não estou obedecendo a palavra de Deus, e eu não estou cumprindo essa palavra, e eu estou sendo condenado pela própria palavra, porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu guardo mágoa e ressentimento, eu crio raiz de amargura dentro de mim. E isso impede Deus de agir na minha vida. Quando Deus me chamou, Ele disse: Gerson, cresça na graça e no conhecimento de mim. Nós temos uma carreira sim. Nós precisamos entender que amar a Deus é evoluir, é se tornar cada vez um cristão melhor, uma pessoa melhor, para que nós geremos uma sociedade melhor. Amados, nós não precisamos acreditar numa teologia escapista e ficar de qualquer jeito e dizer: amanhã Jesus vai voltar e vai me levar desse mundo. Aleluia, glória a Deus, eu não preciso fazer nada por esse mundo. Lembre-se de uma coisa: o mundo de amanhã é o mundo do seu filho, é o mundo do seu neto, é o mundo dos seus descendentes. E que mundo nós vamos deixar para eles, tendo o Deus que nós temos, servindo o Deus que nós servimos, mas tendo um caráter, tendo uma indolência, tendo uma vida totalmente avessa ao que Deus tem para nós? Nós não podemos ser assim. Amar a Deus significa que eu vou amar o meu próximo e eu vou ensiná-lo a temer a Deus como eu temo. Ah, mas eu não temo a Deus. Então você vai ensinar ele a não temer a Deus. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Pega aí, hein? Está vindo direto do céu. Quando você planta goiaba, o que vai nascer? É verdade mesmo? Quando você planta abacaxi, o que é que vai dar? Toda a planta dá fruto segundo a sua espécie. Quem captou o que eu falei? Você está gerando segundo a sua espécie. Pastor, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero para o meu filho. Então muda de espécie, morre e nasce de novo em Cristo Jesus e começa a gerar filhos para Deus. Nós não temos como gerar segundo outra espécie se essa é a nossa. Não tem jeito. Nenhum pé de abacaxi vai dar melancia. Nenhum pé de abacate vai dar limão. E nós precisamos gerar segundo a espécie que nós somos. Porque nós fomos gerados segundo a espécie que nos gerou, Jesus Cristo. Gerados nele.
Nós não nos tornamos filhos de Deus porque eu levantei de manhã e disse: hoje, a partir de agora, eu vou ser filho de Deus. Não, eu tive que ser gerado num ventre espiritual por Cristo Jesus, exercer a minha fé nele. Eu trago a essência como você traz a essência de Deus, mas você insiste em viver, ou insiste em viver como o velho homem, como a velha criatura, isso já morreu. Nós precisamos entender, amados, que amar ao Senhor é viver na obediência à palavra dEle, mesmo quando eu não quero obedecer, mas por amor a Ele, eu faço. Terceiro, uma igreja viva e ativada, ela não esquece o que é neste mundo e o seu papel. O que eu sou neste mundo? Eu sou pai, eu sou esposo da Gisele, graças a Deus. Eu sou pastor. Eu não sou nada disso. Isso tudo foi um legado que Deus me deu. Mas o que eu sou em Deus é que vale a pena. Porque não adianta eu ser pai se eu não tiver consciência do que eu sou em Deus. Não vai influenciar a minha filha. Não adianta eu falar que eu sou o mega power profissional, o mega power empresário, se eu não entender o que eu sou em Deus. E eu vou usar princípios que não dizem respeito a mim. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5. Do versículo 13 em diante até o 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Segura aí um pouquinho, segura ali, volta lá. Ele diz: vocês são o sal da terra, mas ele tem esse texto, ele é muito duro. Esse texto não é um texto para a gente ler e falar: oh, que legal. Não. Ele é um texto pesado. Ele está dizendo assim: Gerson, você é o sal da terra. Você está entendendo? Tô, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou salsicha ou sal lebre? Ai, obrigado. Estou fazendo propaganda aqui, né? Senhor, que tipo de sal eu sou, Senhor? Você é o sal da terra. Obrigado, Senhor. Não tem obrigado. Presta atenção aqui, filho. Mas se você, como sal, perder o sabor, você não me serve para mais nada. Eu vou jogar você fora. Você é sal para cumprir um propósito, Gerson. Se você se tornar insípido, pouco me importa quem você é. Se você não me serve, se você não cumpre o propósito, sal tem que temperar. Quem está me entendendo? A gente gosta desse texto: eu sou o sal da terra. E aí, está salgando quem? Tá certo que tem gente que é um verdadeiro bacalhau, né? A carne é cara, mas é salgado que dói. Mas ele continua dizendo algo que também nós somos. O quê? Ele diz o seguinte: vós sois a luz uma cidade. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas ao contrário, você coloca ela no velador e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez ele está dizendo o seguinte: a luz que você está resplandecendo, porque você é luz, e não tem jeito de você mudar. Você é luz.
Mas ele está dizendo uma coisa interessante, ele diz que essa luz, ela é vista, ela é percebida por aquilo que eu produzo, por aquilo que eu faço. As pessoas estão olhando para mim e vendo o que eu estou fazendo. Eu estou refletindo essa luz. Elas olham para mim, elas veem a maneira como eu falo, elas veem a maneira como eu me comporto, elas veem tudo o que eu estou fazendo, como eu trabalho, o tipo de pessoa que eu sou, o pai que eu sou, o esposo que eu sou, o filho que eu sou, o profissional que eu sou, o pastor que eu sou. O mundo está olhando para mim e está dizendo: poxa vida, esse cara, ele realmente representa o Senhor na terra. Esse cara é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Olha, eu estou vendo o que ele está fazendo. Glória a Deus pela vida dele. Mas quando você é luz, e a pessoa olha e fala assim: esse é crente? Eu não sabia. Você tem certeza que esse cara é obreiro lá na casa do Senhor mesmo? Você é pastor? Você é crente? Ele está vendo pela luz que você é a obra que você está fazendo. Porque você não tem como deixar de ser luz, porque a luz está em você. Mas o que você está fazendo na luz é que vai fazer com que as pessoas vejam e glorifiquem ou não a Deus. E o Senhor diz: e glorifiquem a Deus pelas boas obras que você está fazendo. Qual é a boa obra que nós estamos fazendo? Uma igreja viva e uma igreja ativada, ela não se assemelha, ela não toma forma do mundo, porque ela nada tem a ver com o mundo. Ela está aqui para oferecer seu tempero, exalar o seu bom perfume, resplandecer a sua luz, a fim de que o pecador encontre salvação, vida e propósito através daquilo que nós passamos para ele. Certa feita, Paulo disse à igreja de Corinto, e a igreja, que chegou até nós, as igrejas, ele disse: sede meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. O mundo precisa de referências, o mundo precisa de pessoas para imitar, o mundo precisa disso. Homens que são exemplo de oração, mulheres que são exemplo de oração, homens que são exemplo de caráter, mulheres que são exemplos de caráter. Deus não quer que eu seja perfeito em mim mesmo, mas perfeito nele. E eu preciso deixar que ele termine a obra que ele começou na minha vida. Mas existem algumas coisas que eu sou e não tem jeito. Certa feita, um escultor pegou uma enorme pedra e levou para dentro do seu ateliê e deixou lá dentro do seu ateliê. No dia seguinte, chegou o seu auxiliar, viu aquela enorme daquela pedra e falou assim: o que é isso aqui? Por que o senhor trouxe essa pedra? Ele falou: isso aqui é uma escultura. Ele falou: não, senhor, isso não é uma escultura. Ele até achou que o senhor dele lá, o seu discipulador, estava cego, né? O artista. Não, senhor, isso aqui é uma pedra enorme, absurda. Isso aqui não é uma escultura. Ele falou: a escultura está aqui dentro, eu só vou tirar, vou pôr para fora. E depois de algum tempo, com uma talhadeira e com uma marreta, ele foi trabalhando e formou aquela escultura linda. Aí então o rapaz falou: nossa, estava aí dentro, né? Ele falou: não, na verdade estava dentro de mim, eu é que coloquei para fora. O que está dentro de você é o Espírito Santo, amém? Você só precisa deixar ele sair para fora, para que os frutos dele sejam vistos, para que a graça dele seja conhecida.
Quando o Espírito de Deus que está em nós sair para fora, ou seja, poder mostrar o seu caráter, as pessoas vão perceber que nós somos diferentes. Não é difícil perdoar, difícil é morrer. Não é difícil amar, difícil é morrer. Não é difícil ajudar uma pessoa que a gente não quer, difícil é morrer. Por isso que Paulo nos convida à morte e o Senhor Jesus nos convida à morte. Porque na nossa morte Cristo vive, porque nós vivemos a vida dele em nós. A gente precisa disso, amados. Uma igreja que olha para as pessoas à sua volta e pensa, o que eu posso fazer por ela? Orar? Sim. Sabe por que a gente costuma dizer, eu vou orar por você? Porque a oração me descompromete, me permitam essa palavra, de ter que ajudar o outro. Eu não posso fazer muito por você não, mas eu posso orar por você. Parece que a oração é uma maneira que a gente tem de fugir, de ter que ajudar o outro, de ter que dar a mão para o outro, de ter que caminhar com o outro, de ter que de fato fazer parte da vida do outro. Uma igreja viva e ativada. É uma igreja que tem compromisso com salvar almas, com salvar vidas. Este mundo está debaixo de condenação. Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Pode ser essa terra reconstruída, refeita, recriada. Não sei aonde vai ser, não sei em que dimensão vai ser. E pouco me importa onde vai ser, em que dimensão vai ser. O que eu sei é que existe um novo céu, que existe uma nova terra. E é isso que eu quero, e é isso que você tem que querer. Mas nesse lugar que nós vamos morar com o Senhor, cabe a sua família, cabe os seus parentes, cabe os seus amigos, cabe os seus colegas. Há muitas pessoas querendo Jesus, mas nós não falamos dela. Nós vivemos numa sociedade à parte. Nós nos relacionamos conosco. E quando a gente tem um amigo que não é cristão, a gente nem sequer mostra para ele que nós somos. Isso é ruim, porque a gente não está nem amando, nem entendendo qual é o nosso papel, nem obedecendo o Senhor. Nós precisamos entender que o nosso evangelho, o evangelho da vida, precisa ser pregado. Mas mais do que falar, é viver esse evangelho, é declarar esse evangelho para o seu filho, para o seu pai, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus amigos, para os seus colegas. Você tem, Deus deu a você, Deus deu a mim, Deus deu a nós um mandado. E esse mandado precisa ser obedecido. Você foi salvo por Jesus Cristo, então você precisa abrir a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo te revele a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus te quer sim dentro da vontade dele, e é dentro dessa vontade que você, como igreja, vai viver com contentamento e com gratidão. A igreja é salva para salvar, ela tem vida para doar, ela tem esperança para compartilhar, ela é livre para libertar, ela tem amor para amar, ela é perdoada para perdoar. A relação nossa com o mundo é para tirar o pecador de dentro do pecado e do seu sistema pecaminoso e levá-lo à vida com Deus. E para isso, eu e você precisamos transbordar de esperança, de vida, de fé, de amor e desejar viver o extraordinário com Deus. E isso só é possível pela obediência à sua palavra e ao Espírito Santo. Sem isso nós não vamos conseguir, porque é Ele que move a nossa vida, é a palavra que nos move. Ela é mais penetrante sim do que espada alguma de 2 gumes, e ela pode discernir pensamentos e intenções do coração. Deus quer que você seja a igreja que Ele quer, não a igreja que você quer, mas a igreja que Ele quer. E ser a igreja que Deus quer que nós sejamos é diferente. Sabe, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa que você precisa entender. Nós, como igreja,
A gente não pode fazer tudo o que nós queremos e do jeito que nós queremos. Por quê, pastor? Porque se fosse assim, Deus aceitaria o sacrifício dos filhos de Arão, mas não aceitou. Eles morreram fulminados no altar. Deus não aceitou os sacrifícios dos filhos de Eli. Eles morreram fulminados no altar. Porque a gente não adora Deus do jeito que a gente quer e nem faz do jeito que a gente quer. Se as coisas fossem do nosso jeito, então Deus não teria por que matar Nadab e Abiú, por que matar Hofni e Finéias. Deus não tinha por que fazer isso. Porque afinal de contas você pode adorar do seu jeito. Se eu quiser sacrificar, eu sacrifico o que eu quero. Mas não é assim. Não é desse jeito. Uma igreja viva e ativada, ela não faz a vontade dela, ela faz a vontade do Pai. E eu não estou falando de igreja como sistema, eu estou falando de igreja como pessoa. E nós precisamos acordar para essa realidade. Igreja não é um clube. Igreja não é um lugar onde gente se reúne só para cantar, tocar, bater palma, aplaudir ao Senhor. Não. Aqui é onde nós somos fortalecidos e recebemos palavra do Senhor para surtir efeito lá fora, para sermos diferentes lá fora, para fazermos a diferença lá fora. Nós precisamos fazer isso. O mundo hoje está pregando uma liberdade absurda. Absurda. Você imagine, só imagine, pelo amor de Jesus, todo mundo vindo para o culto pelado. Ia ser uma figura do inferno, não é não? Ou então alguém chegar ali e entrar o que você está fazendo aqui pelado? Meu, eu sou livre, eu ando do jeito que eu quero. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou não. Não é? Ou então a pessoa chegar e entrar na sua casa e lá falar, hoje eu vou deitar com a sua esposa. Com a minha? Eu sou livre. Eu posso deitar com quem eu quiser. É engraçado que o mundo prega uma liberdade que ele mesmo não aceita. E graças a Deus. Porque Sodoma, quando quis pregar essa liberdade, o fogo do céu desceu sobre eles. Uma igreja não vive do jeito que ela quer, não adora do jeito que ela quer, ela vive e adora do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pede. Porque antes de nós é Ele, e depois de nós será sempre Ele. Amém? Mas ninguém vai vir pelado para a igreja, graças a Deus. Pode ficar de pé.